na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Irmãos, boa noite e a paz do Senhor. Estamos agora nos preparando para oferecermos ao nosso Deus um culto de evangelização e um culto de edificação para a igreja. E queremos nesta hora convidar a todos vocês a que se desliguem do mundo. Vamos adorar o Senhor nosso Deus pelo menos durante 1 hora. Vamos nos preparar para adorar, glorificar, santificar, exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Nós vamos começar orando a Deus, pedindo a Deus a sua graça e a sua misericórdia sobre todos nós. Inclinemos nossas cabeças, fechemos os nossos olhos, liguemos o nosso coração ao trono da graça e falemos com o Senhor nosso Deus. Pai querido, nós te louvamos, exaltamos e glorificamos o teu santo nome. Sabemos que tu habitas muito acima das estrelas e no coração de cada santo, de cada membro real da tua igreja. Por isso, nesta hora, Pai querido, queremos orar a Ti, pedindo-Te, em nome do Senhor Jesus, por aqueles que estão assistindo a essa live, por aqueles que estão agora desejosos de ouvir a Tua palavra. Queremos Te suplicar agora, Pai, a Tua bênção, a Tua direção sobre tantos quantos ouvirem esta live neste dia. Olha para nós. Sabemos que este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos nele e nos regozijemos. O de ontem passou. O de amanhã não nos pertence. Então estejamos agora ligados ao Senhor neste dia, pedindo a Deus pelos nossos familiares. É difícil uma pessoa, uma família, que não tenha alguém que não seja salvo e esteja precisando dessa salvação. Então, meus amados, é motivo de oração, de busca, é motivo de clamor, é motivo de lágrimas, chorar por essas pessoas que ainda
não conhecem o Salvador Jesus. Quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus, ele disse: hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Mas é difícil hoje, agora, alguém aceitar esse Jesus como o Salvador, Cristo, o Senhor. Celebramos o Natal, mas o nosso Salvador agora, que não é mais um menino, que agora é um rei, que agora é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Deus forte, revelado pelo profeta Isaías. Pois bem, agora que ele é o Rei da eternidade, Pai da eternidade, que ele é o Rei invencível, que ele é o Senhor absoluto dos céus, da terra e de todo o universo, que ele domina tudo neste mundo, muita gente não sabe o que fazer do Senhor Jesus. Eu gostaria de que você pensasse nisso agora, que você imaginasse isso agora. Quem é Jesus para você? Quem é Ele para cada ser humano? Quem é Ele para o céu? Quem é Ele para nosso Deus? E quem é Ele para o pecador? Que o Senhor nosso Deus, que é bom e misericordioso, justo, piedoso e santo, todo-poderoso, Ele revele a vocês, mostre a vocês o que Ele tem feito por essa humanidade através do seu bendito e santo Filho Jesus. Que nós olhemos para isso. O que foi que o Senhor Jesus veio fazer nesse mundo tão imundo, tão pecador, tão arrebentado, tão visitado por Satanás, e onde todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Que foi que o Senhor Jesus veio fazer aqui, afinal? Que nós possamos, nesta live de hoje, acordar, despertar para o ministério do Senhor Jesus. Eu quero pedir a você agora que se desligue das coisas do mundo. Você pode ser que no dia de amanhã você não esteja mais aqui. Pode ser que eu também não esteja. Mas tudo bem. Se amanhã eu não estiver mais aqui, sei onde estarei. E você? Sabe? Pois bem, hoje é um dia que você deve parar, pensar e tomar uma atitude séria em benefício da sua própria alma, em benefício da sua família, em benefício de sua esposa, seu marido, seu irmão, sua irmã, seu filho, sua filha. Pois bem, é dia de você tomar uma atitude. Ouça isto com atenção. Não deixe que nada invada agora a sua mente e o seu coração, mas ligue-se agora com o céu, ligue-se com o Senhor Jesus e prepare-se para ouvir a mensagem que Ele certamente tem para você esta noite. Fique conosco, prepare o coração, prepare a sua alma, prepare a sua vida e vamos ter esse encontro maravilhoso com o Senhor. Amém e amém. Deus abençoe a todos, graça e paz. Estamos felizes porque mais uma vez nós estamos aqui cultuando o Senhor na beleza da santidade dele, e nós vamos celebrar, né,
esse momento de mensagem daquela que transforma, daquela que muda o homem, né? A criatura sai de uma condição de perdida para salva. Nós estamos felizes com isso, porque mais uma vez o Senhor assim nos permite, né? Então queremos desde já agradecer a todos os irmãos que estiverem aí, né? Talvez eu não consiga ler, mas eu quero deixar aí a paz para todos vocês hoje, nessa noite, que Deus possa abençoar a todos, né? E eu quero, teve algumas pessoas que pediram que orassem, né, na live passada, e aí teve uma irmã que pediu para orar, eu esqueci agora, mas eu vou orar por ela. Que o Senhor que é bom, o Senhor que é conhecedor de todas as coisas, Ele possa ter misericórdia de nós, e o seu braço estendido, seu braço estendido esteja estendido em direção a você e a mim nesta noite, para que de alguma maneira o Espírito Santo possa atuar em nossas vidas. Eu quero fazer essa oração agora. Pai do céu, bendito seja o teu nome para todo sempre, Senhor. Te sou grato pelo dia que o Senhor nos deu, pela noite que agora é chegada, por esse momento de estarmos aqui cultuando o teu nome, falando das tuas maravilhas. Glória a Deus. Dizendo em alto e bom som quanto o Senhor é. Aleluia. E eu quero entregar o enfermo nas tuas mãos, porque tu és o médico dos médicos. E, ó Deus, toda enfermidade, se te opor, ela não permanece de pé, ela cai por terra. O Senhor é maior do que toda e qualquer enfermidade. Prepara os corações, ó Deus, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra. Teu Santo Espírito esteja trabalhando, esteja convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Acima de tudo, Senhor, que teu nome seja glorificado em tudo e por tudo. Quero, ó Deus, pedir também por todos os ouvintes que estão presentes, por aqueles que entrarão posteriormente, que a tua graça esteja sobre cada um. Ó Deus, que a tua bênção também nessa semana que se inicia, e agora, Pai, nós vamos até o final com a tua bênção, com a tua provisão. Seja conosco, fale os corações mais uma vez, eu te oro por fé. Com perdão dos meus pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. E amém. Eu quero aqui acusar, né, aniversário do nosso pastor Ademir Chaves, né, que é hoje. Que Deus possa te abençoar, pastor Ademir. Muitos anos de vida, que Deus lhe dê saúde, que Deus lhe dê unção cada vez mais, né? E acima de tudo, lucidez no reino de Deus para trabalhar na seara do Pai. Aleluia. Muitos anos de vida com saúde. Deus abençoe, pastor. Capítulo 26. Mateus 26. Peraí. Fala. 26, versículos 20, 21 e 22. Mateus 27, 21 e 22, né? 26. Qual desses dois quereis que eu vos solte? Mateus 27, 21 e 22. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Amém. Meus amados irmãos, eis aí a palavra de Deus. Nessa expressão de Pilatos, que farei de Jesus chamado Cristo, está uma pergunta que ele faz, que tem muita gente fazendo hoje. Tem muita gente que não sabe o que fazer de Jesus chamado Cristo. Já que Pilatos não sabia o que fazer, disseram a ele que Jesus fosse crucificado. Porque
se ele perdoasse a Jesus, ele não era amigo de César, porque todo mundo que se fazia rei era inimigo de César. Então Pilatos, uma hora ele lavou as mãos, querendo se fazer inocente. Eu ouvi certa vez um pregador dizendo que todas as águas de todos os oceanos, de todos os rios, de todos os igarapés, não limpavam aquelas mãos. Não davam para limpar as mãos. As mãos estavam sujas de sangue, sujas de crime, sujas de tudo. Então, ele entregou Jesus para ser crucificado. Havia um preso chamado Barrabás, que era um ladrão, um malfazejo, um assassino, e os homens preferiram que Barrabás fosse solto. Por isso tem quantos Barrabás aí pelo mundo fazendo miséria. E que Jesus fosse crucificado. Meus queridos irmãos, meus amados ouvintes, pensai nisto. Que farei de Jesus chamado Cristo? O que é que você agora está fazendo deste Jesus chamado Cristo? Às vezes você ouve a mensagem, mas larga para lá. Você ouve a pregação sobre Jesus, mas deixa para lá. Você prefere outros interesses. Você prefere a vida que leva. Você às vezes prefere o dinheiro. Você prefere a posição social. Você prefere seu poder físico, a sua beleza física, ou a sua autoridade, ser uma autoridade. Mas tudo isto nada significam, tudo isso nada significa diante de Deus para o seu bem. Para o seu bem nada disso significa. Você pode ser rico, morrer, dinheiro você não leva. Você pode ter uma posição social no mundo, morreu, você não leva. Você pode ser quem você for, morreu, você deixa tudo aí, vai para a sepultura sem nada. Olhem isso, vejam isso. Mas o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor insondável e profundo, Ele nos amou, nos criou sua imagem e semelhança para receber de nós a adoração e louvor. Mas nós ouvimos através da mamãe Eva uma voz diferente da voz do Senhor e cremos nessa voz. Era a voz da serpente. E resultado, toda a raça, toda a humanidade caiu. A partir daí, Deus olhou para o mundo, não achou nenhum justo, nenhum sequer. Isso doeu o coração do meu Deus, porque Ele não nos fez para o inferno. Ele nos criou para sermos dele, para adorá-lo, louvá-lo, exaltá-lo. E nós saímos do caminho, erramos, e Ele, na profundidade, na profundeza do seu amor, Ele decidiu mandar o seu Filho para nos acudir. E esse bendito Jesus aceitou
esse compromisso, aceitou essa responsabilidade de deixar a glória de Deus no céu, descer a esse mundo de maldade, esse mundo agreste, agressivo, para acudir o homem, imagem e semelhança de Deus. Nasceu em Belém, cresceu, foi um carpinteiro, ajudou o pai, que era carpinteiro, e aos 30 anos começou o seu ministério, mostrando que ele veio com a finalidade específica, a finalidade de salvar o homem do seu pecado. Quando João Batista viu, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ex agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E alguns discípulos de João seguiram Jesus. E o Senhor Jesus saiu por ali, começou a pregar, começou a mostrar que ele não era apenas um homem, que ele era um homem, mas era Deus também. Começou a fazer coisas que só Deus podia fazer. Com 5 pães e 2 peixes, alimentar mais de 6.000 pessoas. Pega a água, transformá-la no melhor vinho num determinado casamento. Ressuscitar o filho de uma viúva que ia sendo levado para o cemitério. Ressuscitar Lázaro, que já estava há 4 dias sepultado. Curar um cego de nascença, que já nasceu cego, não era possível ser curado. Curar um coitado de um paralítico junto ao poço de Betesda, que já estava ali há 38 anos esperando o que não vinha. E lá, em Gadara, expulsar uma legião de demônios que acabava com a sorte de um homem. Expulsou e o homem foi para a sua terra pregar o evangelho. Meus irmãos, esses sinais maravilhosos, Jesus pregou, Jesus mostrou a todo mundo. Os judeus viviam pedindo sinais, mas os sinais estavam aí, desde que eles foram para o Egito para serem cativos, escravos. Deus começou a mostrar Jesus a ele, através da nuvem, através da pedra, através da água que brotava, através de tudo. O Senhor Jesus salvava as pessoas por aí afora. Pois bem, agora, depois de fazer tanta coisa que ninguém podia discutir, que ninguém podia negar, ele é entregue nas mãos de Pilatos depois de ser traído por Judas Iscariotes. E agora está sendo julgado. Pilatos disse, perguntou, e Jesus calado. Pilatos disse, não me respondes? Não sabes que eu tenho poder para te livrar ou para te condenar? O Senhor Jesus disse, nenhum poder teria sobre mim se do céu não te fosse dado. E Pilatos continuou perguntando. Por fim perguntou à multidão, tem um preso aí chamado Barrabás, um ladrão. Vocês preferem que eu solte Barrabás ou Cristo? Solta Barrabás.
Que farei então de Jesus chamado Cristo? Todo mundo seja crucificado. Meu amado, o que é que você diria agora? O que é que você está fazendo de Jesus chamado Cristo? O que é que ele significa para você? Sem ele, você nunca entrará no céu. Sem Jesus, você nunca contemplará a face de Deus. Sem Jesus, só lhe resta tragédia, sofrimento, em companhia do diabo e seus anjos. O que é que você vai fazer agora de Jesus chamado Cristo? Olha, você tem ainda a oportunidade nesta noite, neste dia, de aceitar esse Jesus maravilhoso, crer nele porque ele veio por sua causa e por minha causa. Ele veio por causa do meu pecado e do seu. E é necessário que cada um de nós se reconheça pecador, deve a Deus a sua conduta, e Jesus veio nos acudir. Eu me lembro disso. Lembro-me de quem eu era e o que o Senhor Jesus fez por mim. Ele pode fazer o mesmo por você. Seja você quem for, qualquer que seja o seu pecado, se você realmente se reconhecer pecador, confessar seu pecado, pedir perdão a Deus, ao Senhor Jesus, Ele te perdoa agora. E você deixa de ser um filho do inferno agora para ser um filho do céu. Você entendeu? Se você reconhecer que você é um pecador, que precisa de perdão, confessar seu pecado e abandonar, e aceitar a Jesus como seu Salvador, você deixa de ser um filho do inferno agora e passa a ser um filho do céu. É isso que a palavra de Deus nos garante. Que farei de Jesus chamado Cristo? Quem é Jesus chamado Cristo? Pilatos sabia quem era ele. Pilatos sabia, mas entregou para ele ser crucificado. Pilatos sabia, mas condenou para ele ser crucificado. O que é que ele fez de Jesus chamado Cristo? Que ele podia ter confessado o seu pecado ali, aceitado Jesus, e ser um bem-aventurado agora na glória. Mas não. O que é que eu vou fazer dele? Foi a pergunta. O que é que eu tenho que fazer dele? Vocês mandaram soltar Barrabás? Pois bem, Barrabás está solto. Mas o que é que eu vou fazer agora desse Jesus chamado Cristo? O que é que eu vou fazer? Ele não achou o que fazer. Entregou para ser crucificado. Muitos humanos estão fazendo agora a mesma coisa que Pilatos fez. Só não manda ser crucificado porque ele já foi uma vez.
Mas vejam bem, muitos humanos sabem da história de Jesus, conhecem a história de Jesus, conhecem o anjo que vem anunciando o nascimento do Salvador, Salvador que é Cristo, o Senhor. Muitos conhecem essa história, você conhece também, já ouviu mais de uma vez. E o que é que você tem feito de Jesus chamado Cristo? Você só tem uma coisa para fazer com ele. Se você quiser ser salvo, você abandone o seu pecado, confesse a Deus o seu pecado, peça misericórdia e abrace esse Jesus. Porque o Senhor Jesus disse que todo aquele que vem a ele, de maneira alguma ele joga fora. Se você for a ele com o coração sincero, acredite que ele transforma você num filho de Deus agora, no instante que você for a Jesus, que você recebê-lo como Salvador, que você pedir a ele para entrar no seu coração, fazer morada, ele entra para não sair nunca mais. E agora, mesmo que você viva 100 anos, serão 100 anos na presença do Senhor, ele lhe abençoando, ele lhe preparando para você morar na glória com o Eterno. Seja você quem for. Você pode ser agora até um pedinte, um mendigo. Ou pode ser até um presidente. Você pode ser um rei coroado. Ou pode ser um escravo. Se você aceitar Jesus como Salvador, confessando seu pecado, Deus não faz acepção de pessoas, você estará na glória eterna com Deus para sempre. Que farei de Jesus chamado Cristo? E olhe, Pilatos usou o nome do Senhor Jesus exatamente. Se ele dissesse só de Jesus, talvez até outro Jesus tivesse aparecido por aí. Mas ele chamou de Jesus Cristo. Que farei de Jesus chamado Cristo? O que é que esse Jesus chamado Cristo veio fazer nesse mundo? O que é que ele anda fazendo por aí? O que é que eu vou fazer dele? Como se dissesse, eu não preciso dele para nada. E tem muita gente que pensa assim. Tem muita gente que pensa que não precisa de Jesus. Deixa Jesus para lá. Não liga para quem é Jesus. Não aceita quem é Jesus. Não se preocupa com quem é Jesus. Olha para todos os feitos que Jesus fez nesse mundo e para eles é tolice. Oh, meus amados, pensai nisso. O Senhor Jesus, Filho eterno do Deus vivo, Pai da eternidade, hoje ele ocupa o lugar mais alto da supremacia divina, por causa do que ele fez por mim e por você. Porque ele consumou toda a obra que Deus exigia que cada pecador fizesse.
o Senhor Jesus fez, consumou, declarou consumado, ainda pediu perdão aos que o acompanhavam em direção ao Gólgota, e que aquele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E morreu crucificado por mim e por você. E agora, o que é que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Ou você crê nesse Jesus chamado Cristo e aceita a sua palavra como verdadeira e não nega a sua palavra, ou você aceita, ou você estará para sempre perdido, como está agora. Você pode pensar, mas eu não estou perdido. Eu faço uma pergunta a você. De onde você veio? Para que você veio? E para onde você vai? Você sabe? Se você não sabe, você está perdido. Não adianta estar andando por aí, cantando, saltando. Você está perdido da mesma maneira. Porque daqui a pouco você é chamado para a eternidade e agora você vai para o inferno. Porque quando estava aqui sem saber para onde ia, Jesus estava dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Meu jugo é manso, meu fardo é leve. Eu sou manso e humilde de coração. Aprendam comigo. O que vier a mim, eu o liberto do jugo do pecado. O que vier a mim, eu salvo. E depois que eu salvar, não há poder nem no inferno, nem no diabo, nem em nada que eu arranque das mãos do meu Pai. Eu salvo aquele que vier a mim. Há 2000 anos, mais de 2000 anos, que ele salva pecadores. Interessante. O sangue dele continua lavando os pecados, não se coagula. Não se coagula, continua lavando os pecados da humanidade, lavando os pecados de quem se achega a ele, lavando os pecados de quem crê nele, crê na sua palavra, aceita a sua palavra e glorifica o seu nome. Que farei de Jesus chamado Cristo? Que fará você? Eu aceitei esse Jesus em 1948, ou melhor, ele me aceitou. Ele me encontrou caído, perdido, arruinado. Teve compaixão de mim e fez de mim um filho de Deus, uma nova criatura, lavada e remida pelo seu sangue. E agora mora aqui dentro do meu coração com o Pai e com o Santo Espírito, porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo. O seu pode ser também. Creia em Jesus. Deixe a pergunta de Pilatos para lá.
Ele diz: que farei eu de Jesus chamado Cristo? Eu digo a você, faça dele o seu Salvador agora. Faça dele o seu Salvador hoje. Neste momento. Faça de Jesus o seu Salvador. Ele veio por amor a você e a mim e a tantos quantos queiram morar no céu com o nosso Deus, com o nosso Pai Celeste, morar nas eternas alturas, onde cantamos Hosana, Hosana ao majestado do infinito. A majestade do infinito. Pois bem, meus irmãos, Jesus está ao alcance de você agora, como ele esteve ao alcance de Pilatos naquele dia. Que farei de Jesus? Fique comigo, Jesus, entre aqui no meu peito e não saia nunca mais. Fique comigo. Ele é o Filho eterno do eterno Deus. E ele é tão eterno quanto Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Certo apóstolo disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Ou, certa vez alguém chamou Deus de um dragão de 3 cabeças, porque Pai, Filho e Espírito Santo. Eu digo, então você também é um dragão de 3 cabeças, porque você é corpo, alma e espírito. Aí ele se assustou, eu digo, é. Deus não nos fez sua imagem e semelhança? Ele não é Pai, Filho e Espírito Santo? Você é corpo, alma e espírito. E agora? Você é um dragão de 3 cabeças também? Então, meus irmãos, não há diferença. Jesus e o Pai são um. Só que o Pai mandou seu Filho. É interessante, ele autorizou seu Filho a fazer-se homem, para entender melhor a sua humanidade e a minha. Ver o homem como era fraco. Aliás, para entender melhor, não que ele já entendia, ele já sabia, mas sabia que o homem não tinha poder nenhum para corrigir-se. O homem não tinha poder nenhum para deixar de ser o que era. Pecador, condenado, filho do inferno. Pois bem, o homem faltava esse poder, então o Senhor Jesus veio acudir o homem. Veio salvar o homem desse buraco e dar poder a ele para lutar agora contra o pecado, contra a tentação, contra as astutas malignas do inimigo. Pois bem, agora os crentes sabem lutar contra Satanás, os crentes sabem lutar contra as tentações, os crentes sabem lutar contra os desvios, contra as fraquezas. Tem a quem apelar. Se eu me sinto fraco, me agarro com o Senhor, porque a Escritura diz que Ele vence a nossa fraqueza e faz de nós pessoas fortes. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, disse o Senhor.
Pois bem, então eu sou fraco, mas sou forte porque o meu Senhor me segura. Eu caio, mas o meu Senhor me levanta, porque Ele sabe que eu sou fraco. Eu posso tropeçar e cair, o meu Senhor me levanta. Pois bem, e posso andar pelos espinhos, o Senhor anda comigo. Posso andar pela sombra da morte, Deus anda comigo. Posso andar por todos esses lugares, Deus anda comigo. Jesus, esse maravilhoso Filho de Deus, anda comigo, me guarda, me sustenta. Pois bem, então eu quero que você entenda que você está só se você quiser. O que eu farei de Jesus chamado Cristo? O que é que você vai fazer dele essa noite? Hã? O que é que você vai fazer dele? Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde. Hoje, Jesus quer salvar você. Quer arrebatar você das mãos do inimigo. Quer mostrar a você que Ele tem poder para salvar você. Pois bem, que farei eu? Que farei de Jesus chamado Cristo? Você que está nos ouvindo, pergunte agora a você mesmo. Tenha coragem. Pergunte a você, que farei de Jesus chamado Cristo? O que é que eu devo fazer dele? Faça dele o seu Deus, o seu Salvador, o seu amigo, o seu companheiro, seu guardador, seu defensor, aquele que não deixa você andar sozinho, aquele que afasta de você o laço do passarinheiro, aquele que, quando Jesus vai na sua direção, ele diz, epa, não toca nesse aí não, que esse aí é meu. E Satanás tem que sair de lado, desaparecer, porque Jesus é o dono do pecador que se salva. Jesus é aquele que veio para salvar. E ele diz, olha, eu vim para salvar. Eu sou a luz que vim ao mundo para que aquele que me segue não ande nas trevas. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele deu mesmo a vida pelas ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, olhe bem, ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele nos diz que a salvação de um homem vale mais do que o mundo inteiro. Porque quando Deus se manifestar no grande dia do juízo, o mundo desaparece e não terá mais lugar para ele. Esse céu que nós vemos de lua, planeta e tudo mais, desaparece, não haverá mais lugar. Só o tribunal e todos nós em volta do tribunal para sermos julgados. Abrem-se os livros e tudo que aconteceu na nossa vida está. Você vê num instante tudo que aconteceu com você e as atitudes que você tomou. E agora, abre-se outro livro, que é o livro da vida do Cordeiro.
Aleluia. E agora, tem-se esse nome no livro, no livro do pecado. E o nome dele está no livro da vida? Tá. Passa para a direita. Esse está no livro da vida? Está. Passa para a direita. Esse aqui está no livro da vida? Não. Fica à esquerda. E ao término de tudo. Vamos ver agora. Os da esquerda clamam às montanhas, caí sobre nós. Sufocai-nos, nos destrua, para fugirmos da face desse juiz. Mas não morrerão, terão é que sofrer. Pois bem, e qual será a sentença dos da direita? Vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quer que houve os da esquerda? Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha, aquele fogo eterno não foi preparado para você. Foi para o diabo e os anjos. Agora vai para lá aquele que recusar aceitar a Jesus como seu Salvador. Porque Jesus veio para isso. Veio para acudir cada pecador. Para salvar cada pecador. Fazer o salvo ser um filho de Deus, forasteiro no mundo. Nova criatura que não pertence ao mundo, mas a Deus, porque é filho dele. E interessante, esse filho de Deus, que era outrora um filho do pecado, ele vai herdar com o Senhor Jesus tudo aquilo que o Senhor Jesus herdar do Pai Celeste. Esse santo vai herdar também. Que farei de Jesus chamado Cristo? Você já decidiu? Crer nesse Jesus chamado Cristo? A oportunidade é essa. A oportunidade é essa. Jesus não recusa. Deus não recusa. Jogue fora tudo que não glorifica a Deus. Agarre-se à palavra de Deus. Esconda a palavra de Deus no seu coração para não pecar. Faça da palavra de Deus a luz para os seus pés, lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Faça isso. E você será bem-aventurado durante toda a eternidade com Deus, nosso Senhor. Isso é promessa dele. E Deus nunca falhou em nenhuma de suas promessas. E ele não ia dar o seu filho para morrer à toa entre nós. Ele deu para nos salvar, mas com aquela condição de nós reconhecermos que somos pecadores, nos arrependermos, apelar para o Senhor e aceitar a Jesus como Salvador. Que o Senhor, que é bom, nos abençoe e mostre a você o caminho da salvação. Que farei de Jesus chamado Cristo?
Agora você sabe o que deve fazer dele. Se ele veio para lhe salvar, agarre-se a ele. Ele veio para lhe acudir, agarre-se a ele. Ele veio para ter compaixão de você, agarre-se a ele. Deus os abençoe, em Cristo Jesus, o Senhor. Deus abençoe a todos. Nós queremos aqui usar a participação de alguns irmãos que nós conseguimos agora, que a internet está oscilando, né? Quero deixar a paz para a irmã Léa Matos, Guilherme Gomes Visa, todo esse pessoal de Cachoeiro da Primeirinha, Fátima de Almeida, né? Que Deus te abençoe, Fátima. Mas os Ilusias, a paz do Senhor, pastor Rogério, pastor Ferreira, como vocês estão em suas famílias? Nós estamos bem, irmã Elzira. Muito obrigado pela lembrança, pela preocupação da irmã, né? Tá tudo bem, graças a Deus, e que a sua família esteja bem também, né? Na paz do Senhor, em São Paulo, amém? Obrigado, irmã. Deus abençoe a irmã. Irmã Delvira Cabral, paz, meus pastores, boa noite para todos. Deus abençoe a irmã Delvira. Congregamos muitos anos juntos, né? Irmã Josi Maria Santos de São Paulo, a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, Josi. Mais uma vez nós estamos juntos, comungando da fé que uma vez foi dada aos santos, né? E essa comunhão é gostosa, mesmo nós estando longe um do outro, né? Mas nós estamos no mesmo espírito, na mesma ligação com o mesmo Senhor. Irmão José Rocha, olha aí, amém? Glória a Deus, do lado do Jardim Cruzeiro do Sul. Que Deus te abençoe lá em São Carlos, varão. Que Deus te abençoe mesmo, né? Sempre conosco também. Irmão Guilherme Gomes Visa, já avisei, irmã Léa Matos, lá de Cachoeiro do Itapimirim. Quero deixar a paz aí para o pastor Gênesis, pastor Emi Chaves, que faz aniversário hoje, pastor Paulo Ribeirinho, que Deus te abençoe, pastor Heron também, que Deus te abençoe, meu irmão. Pastor Sérgio da Conceição, que sempre entra, irmão Maria Carmo, estão lá em Maricá, né, aqui no Rio de Janeiro. Que Deus abençoe vocês sempre, em nome de Jesus. Um forte abraço nosso. Quero deixar paz para o nosso pastor também, Francisco Miranda Dias, lá de Itaguaí, irmã Nilceia. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Aí outros pastores que entram, que agora eu não estou conseguindo lembrar e também não consigo, não ficou aqui, ó. E aí eu não consegui pegar quem entrou primeiro, né? A internet chegou aqui ainda agora. E estava bem precário, né? Mas eu quero mesmo assim deixar um forte abraço para vocês e fazer uma oração agora para a gente terminar. Quero também deixar um abraço para a irmã Levi lá em São João do Manhuaçu e quero deixar um abraço para o nosso irmão Israel, nosso irmão Israel lá de Muqui, né? Para fazer aniversário, né? Obrigado. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, bendito seja o Senhor para todos sempre, exaltado sejas tu, ó Deus, de geração em geração. Ó Deus, que a tua bênção esteja com cada ouvinte nesta noite e com aqueles que ouvirem, que ouvirão depois, Senhor, esta live. E, ó Deus, se tem alguém aí que precisa, ó Deus, que chegar a ti, que seja nesta noite, seja uma noite aceitável, uma noite memorável, uma noite, ó Deus, de salvação, de mudança de vida, de mudança de destino eterno, pela tua infinita misericórdia. Senhor, que a tua mensagem continue a ecoar nos corações dos ouvintes. E dá graça para o teu servo que pregou. E nós que ouvimos, que a tua palavra seja retida em nossos corações e em nossas mentes, ó Pai. Eu entrego os enfermos em tuas mãos, que a tua bênção esteja sobre eles para a cura, para sair do estado, ó Pai, da enfermidade, para o estado, ó Pai, de saúde plena dada pelo Senhor. Eu te oro por fé, desde já agradecido em nome de Jesus. Amém, amém. E agora, irmãos, que eu me sou dado pelo amor de Deus, Pai, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus e as doces e eternas alegrias e consolações do Espírito Santo sejam convosco, sejam conosco e sejam com toda a Igreja de Deus na terra, desde agora e até o glorioso dia da volta do Senhor. E digam todos:
Amém. Nós vamos terminar agora e desejar que, se o Senhor não voltar, né, na segunda-feira nós estaremos aqui. E aqui também entrou, né, a minha querida prima Leia Souza, que na realidade é quase que uma irmã, né, de parentesco que é prima, mas é quase que irmã mesmo, para mim, né? E além do mais, também irmã em Cristo. Então, 2 vezes irmão. Leia, ó, um abraço para você, que Deus te abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Nós estamos terminando, tá? Que Deus abençoe.